pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Matheus Conceição, quero desejar como sempre para você e para toda a sua família um excelente dia, um dia de muita paz, muita luz e muita esperança também. No vídeo de hoje iremos trazer as últimas atualizações a respeito da prorrogação do auxílio emergencial e também a respeito do Bolsa Família. Eu tenho duas notícias importantíssimas para vocês a respeito do auxílio emergencial e do Bolsa Família. E eu também conto com a sua ajuda para que você fique até o final e veja o que está acontecendo com a famosa PEC emergencial que está causando uma polêmica enorme lá no Congresso Nacional. Mas antes eu conto com a sua ajuda para que você curta esse vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito, ou se você ainda não é inscrita, não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Me siga também lá no Instagram, Tenho Direito Oficial. Lá diariamente eu tenho trazido diversas informações sobre o auxílio emergencial, PIS, FGTS, INSS. Tenho aberto diariamente caixas de perguntas lá para nós termos uma proximidade e para eu conseguir filtrar melhor as dúvidas de vocês. Me segue lá no Instagram, beleza? Já fez todo esse procedimento que eu pedi para vocês? Então, sem mais delongas, vamos lá para as informações. Vamos começar falando sobre o pagamento do Bolsa Família. Hoje tem pagamento do Bolsa Família para quem tem o NIS final 9, tá bom? Então, pagamento do Bolsa para quem tem o NIS final 9. Amanhã se encerra o pagamento desse mês de fevereiro para quem tem o NIS final 0, ok? Agora vamos para a primeira notícia na tela aí para vocês. Olha só, gente, 3 milhões que ganharam auxílio terão que devolver no imposto de renda de 2021. Já eu vou falar sobre a prorrogação, tá? Então, segundo a Receita Federal, 3 milhões que ganharam auxílio terão de devolver no imposto de renda de 2021. E quem são essas pessoas, né? Eu resolvi trazer essa matéria porque são 3 milhões de pessoas. E quem sabe aqui nós temos 1 milhão e pouco de inscritos, né? Provavelmente algum de vocês deve estar nessa situação. A Receita Federal informou que nesta quarta-feira, ao detalhar as regras da declaração do Imposto de Renda de 2021, chegou à conclusão que cerca de 3 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial para enfrentar a pandemia terão que devolver o benefício. Pois é, mas não quer dizer que todos que receberam vão ter que declarar e devolver. Isso vai depender se a pessoa tem outras rendas e bens e se enquadra em outras regras. Entenda agora, olha só. Quem recebeu o auxílio de qualquer valor e também obteve outras rendas tributáveis como salários, aposentadorias ou pensões, tiveram pessoas que nesse meio tempo, né, tiveram aí aposentadoria, receberam salários, pensões, enfim, claro, foi a grande minoria, né, mas pelo que eles identificaram são cerca de 3 milhões de pessoas. Totalizando, no geral, mais de R$ 22.847,76. Então, quem teve outras rendas tributáveis, como salários, aposentadoria, pensões, que tenha totalizado o geral aí, mais de R$ 22.847,76, terá que preencher a declaração de imposto de renda de 2021, tá? Então, essa é uma informação importante para você que talvez esteja nessa situação. Se você é mãe chefe de família, né, e passou por isso, você também vai ter que se sujeitar a essas regras aí do imposto de renda desse ano de 2021, beleza? Essa é a primeira notícia. Agora sim, vamos falar da prorrogação do auxílio emergencial. Vai ter votação hoje ou não vai, afinal, gente? Vai ter a votação da PEC emergencial ou não vai? Eu havia trazido a informação para vocês que em decorrência da PEC emergencial ter vindo com alguns trechos ali que não houve um consenso entre os parlamentares, qual seja a retirada da Constituição Federal do percentual, do valor mínimo que teria que ser destinado para a saúde e educação nos municípios e nos estados, e tudo indica que hoje não vai ter a votação, tá? No entanto, eu tenho uma notícia em primeira mão para vocês que saiu hoje. Por isso que eu peço para vocês ficarem atualizados, porque muda toda hora. Notícia é assim mesmo, tá, gente? Então, já temos uma notícia atualizada a respeito desse assunto, ok? É uma notícia, não estou confirmando nada, mas é uma matéria que está confirmando essa situação e vamos acompanhar para ver se de fato vai acontecer, tá? Matéria na tela. Olha aí, gente. Senado avalia fatiar PEC emergencial e votar só o auxílio.
Pacheco admite a possibilidade de desmembrar a proposta e avalizar somente a autorização para a retomada do benefício. Ficaria para depois a avaliação dos mecanismos de contenção de gastos. Se hipótese for confirmada, representaria grande derrota para Guedes. É o que o Paulo Guedes quer, gente. Paulo Guedes quer retirar do texto da Constituição Federal, tá? É uma proposta da Constituição, então vai mexer na Constituição. Quer tirar da Constituição o percentual mínimo, o valor mínimo que teria que ser destinado à saúde e à educação. Ou seja, ele quer tirar, né, juntamente com a sua equipe ali, senador Márcio Bittar, enfim, equipe econômica, quer tirar da educação, quer tirar aí da saúde para pagar o auxílio emergencial. Você concorda com isso? Coloque aqui nos comentários a sua opinião, tá? O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse ontem, olha só a informação, disse ontem que a PEC emergencial está mantida na pauta da sessão plenária de hoje, mas observou que há a possibilidade de que apenas a discussão da matéria seja iniciada, ficando a votação para a próxima semana. Eu vou repetir para vocês. Segundo Rodrigo Pacheco, ok? A PEC emergencial está mantida na pauta da sessão plenária de hoje, mas ele observou que há a possibilidade de que apenas a discussão da matéria seja iniciada, ficando a votação para a próxima semana. Uma pausa aqui, eu vou continuar na matéria. Aí na tela para vocês está aparecendo a agenda do Senado Federal de hoje. E de fato está previsto uma sessão ordinária deliberativa a partir das 16 horas. Agora, resta saber se eles vão tratar da PEC emergencial nessa sessão de hoje. Estaremos de plantão acompanhando as principais informações vindas do Senado Federal com relação a esse assunto, tá? Então está na pauta de hoje, sim, conforme disse o Rodrigo Pacheco, tá? O anúncio ocorre em meio a pressões de vários partidos e de entidades da sociedade civil contra a parte do texto que acaba com os mínimos constitucionais para gastos com saúde e educação. Gente, ontem foi um estardalhaço de críticas, uma polêmica danada. Pode ser até que eles pautem hoje mesmo, porque, olha só, nós aqui do canal Tem Direito pressionamos, diversos outros canais no YouTube, nós temos, de fato, uma certa repercussão, né, uma certa relevância nesse segmento, quando a gente traz algum conteúdo aqui. De alguma forma isso chega a algum assessor, algum político, algum deputado, algum senador, enfim. E a pressão vem de todos os lados. Vem dos parlamentares, vem da imprensa, enfim, por conta dessa situação, ok? O impasse deve atrasar a retomada do pagamento do auxílio emergencial, que depende da aprovação da PEC. Mas Pacheco admitiu que pode ocorrer o fatiamento da PEC, aprovando somente a liberação para a retomada do pagamento do auxílio emergencial neste ano. Ficariam para depois as contrapartidas em relação ao ajuste fiscal. Não avaliamos isso ainda, mas eventualmente pode ser uma possibilidade. O fatiamento seria uma derrota para o ministro da Economia, Paulo Guedes, com quem os pontos da proposta foram negociados. Para o titular da equipe econômica, é fundamental que o Congresso dê um novo marco fiscal como contrapartida à recriação do auxílio, cujas despesas ficarão fora do teto de gastos e levarão o governo a aumentar o endividamento público. Guedes saiu a campo na tentativa de barrar o fatiamento da PEC, mantendo conversas com Pacheco e com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O deputado sinalizou que pode deixar de votar a proposta se os senadores aprovarem só o auxílio emergencial. Olha o BO aí. Se aprovarem só o auxílio emergencial, o Senado já está entrando aí, gente, em desacordo com o Executivo e com o presidente da Câmara agora. O que o Lira falou aqui? Se o Rodrigo Pacheco, né, juntamente com os senadores, aprovarem a PEC somente no que se refere ao auxílio emergencial, eu não vou votar. Eu não vou votar a PEC desse jeito. É isso que o Arthur Lira disse, gente. Então, a ideia do governo federal é essa. Não vou me estender aqui, tá? Mas era o que vocês precisavam assistir de mais importante com relação a esse assunto da pauta de hoje. Estaremos acompanhando de perto, beleza, gente? Estou aqui de plantão para trazer notícias atualizadas para vocês. Agora, veja aí o que disse o deputado federal André Janones a respeito desse assunto. Ele soltou o verbo lá na Câmara dos Deputados, lá no plenário. Olha só, gente, a coisa está complicada, viu? O governo está querendo tirar da saúde e da educação. Por que não tira, gente, dos políticos, ora? Por que não tira aí de juiz, de promotor? Por que não diminui o salário do político? Por quê? Por que não? Qual que é o problema com isso? Tem que tirar da saúde, tem que tirar da educação, mas não pode tirar aí da moradia do deputado, não pode tirar das mordomias, né, das regalias de deputados, senadores, né, dos políticos de alto escalão. Pois é isso que nós temos para o nosso país hoje.
Os parlamentares estão brigando, mas, como sempre, a população mais vulnerável é a que mais sofre nessas situações. Veja aí o que disse o deputado federal André Janones. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu venho aqui hoje nessa tribuna, senhor presidente, mais de uma vez eu utilizei desse microfone para fazer um apelo aos colegas deputados que a gente pudesse conduzir essa casa de modo a aproximá-la da sociedade, aproximar não só o parlamento, não só os deputados, não só os partidos políticos, mas que a gente pudesse também aproximar a sociedade dessa casa. E, infelizmente, a gente vê que esse parlamento, que é a Câmara dos Deputados, continua caminhando no sentido exatamente oposto aos anseios da população brasileira. No momento em que a população nos assiste, em que milhares, para não dizer milhões de pessoas acompanham essa sessão à espera de que nós nos pronunciemos acerca do auxílio emergencial, da vacinação e de outros temas relevantes, essa casa se debruça em torno de uma PEC que nada mais é do que o aumento da impunidade para a classe política no nosso país. Eu quero também aproveitar a oportunidade para repudiar, já que a casa não faz, eu, através do mandato a qual eu represento os mineiros e uma boa parcela da população brasileira, eu venho aqui repudiar a tentativa do ministro Paulo Guedes em vincular a concessão do auxílio emergencial ao fim do investimento mínimo na área de saúde e na área de educação. O ministro Paulo Guedes, que por várias vezes foi muito desrespeitoso com o povo brasileiro, ao qual ele chegou inclusive a chamar de vagabundo, dizer que se conceder mais auxílio, o povo não vai querer trabalhar, como se auxílio emergencial fosse uma fortuna, como se desse para viajar para a Europa. Justo ele, que nunca trabalhou, que nunca teve uma carteira de trabalho, que não sabe o que é trabalho, desrespeitou por N vezes o povo brasileiro e agora vem nessa tentativa covarde, de colocar o povo brasileiro refém. Olha, vocês escolham ou saúde, ou médico para atendê-los, ou uma escola pública de qualidade, ou auxílio emergencial. Os dois não dá. Essa é a fala do ministro Paulo Guedes. Eu espero que essa casa responda à altura. E eu espero que nessa discussão, que tudo indica, chegará até o parlamento nos próximos dias, que vai definir, aí sim, o valor do novo auxílio emergencial, que essa casa, mais uma vez, possa protagonizar o debate para não deixar os mais vulneráveis de fora. O ministro Paulo Guedes está tentando que os beneficiários do Bolsa Família não sejam contemplados, ele que por mais de uma vez mostrou a sua fúria contra os mais pobres desse país e que agora essa casa possa responder à altura, sendo protagonista como foi na concessão do primeiro auxílio emergencial, quando o ministro Paulo Guedes queria pagar a miséria de R$200 para o povo brasileiro. Essa casa foi a responsável por se chegar ao valor de R$600, que nós possamos caminhar em consonância com os anseios do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra